As pessoas tinham medo de Deus. Pecou, morreu. Então as pessoas tinham medo de serem amigas de Deus. Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio revelar a verdadeira face do Pai. O verdadeiro caráter do Pai. Tem muita gente que fala, Jesus, ele foi tão bondoso, ele foi tão misericordioso, ele era tão amoroso. Jesus, ele veio revelar o caráter do Pai. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. E agrada ao Pai eu ser dessa maneira, eu viver assim, esse meu comportamento. Sigam, porque assim vocês agradam ao Pai. E agora, mostrando pra vocês a minha experiência pessoal, tá? Da maneira que eu conheci Deus Pai. Eu, Daniele, conheci Deus Pai. Eu conheci Jesus e eu conheci o Espírito Santo. E a primeira pessoa da Trindade que se revelou pra mim, tá? Minha experiência pessoal, foi Deus Pai. Porque eu sempre sofri muito com a ausência do meu pai. Então eu era uma órfã diante de Deus, uma órfã de paternidade. E para me curar, foi Deus Pai, que se revelou para mim primeiro. A primeira pessoa da Trindade que se revelou para mim foi Deus Pai. E quando eu vi Deus Pai pela primeira vez, eu já conhecia a história de Jesus, né? Já tinha visto filmes, li a Bíblia, essas coisas. Mas quando Deus Pai se revelou para mim, eu fiquei em choque, porque eu não imaginava que ele era assim. As pessoas têm uma visão de Deus e é impossível você conhecer a Deus se Jesus não revelar a Deus para você. Só Jesus que revela ao Pai para quem ele quer. E Jesus quis revelar o Pai para mim. E eu fiquei absurdamente impactada com o caráter de Deus Pai. Deus Pai é absurdamente amoroso. Ele é absurdamente alegre. Então Deus Pai, eu creio que ele sofreu muito durante o Antigo Testamento. Porque ele não pôde revelar a alegria dele. Ele não pode revelar na totalidade do que vivemos hoje, do que conhecemos hoje. O amor dele. Aquilo que realmente o agrada. Deus Pai no Antigo Testamento teve que ser rédea curta com a humanidade. Ele teve que ser ali estreito com a humanidade, por amor. Mas quando Jesus veio e ele pagou o preço por nós, o véu foi rasgado. E aí Deus Pai pôde novamente mostrar para nós quem ele realmente é. Ele é extremamente amoroso, Deus Pai. Ele é extremamente alegre. A primeira vez que eu vi Deus Pai, ele veio dançar comigo. Ele usou uma pessoa, ele usou um profeta. E eu tinha acabado de despertar, eu tinha acabado de viver o meu primeiro milagre. Eu tinha acabado de ser liberta das drogas e do álcool. E eu estava em choque com tudo que estava acontecendo. E eu pedi para Deus, eu falei, Deus, se o Senhor realmente existe. Era o Espírito Santo já me ajudando. Eu comecei a invocar Deus Pai. Já era o Espírito Santo me ajudando a orar. Porque eu me trancava no banheiro e eu falava assim, Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida. Eu me coloco na tua presença, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E eu falava, eu quero saber se o Senhor existe. Eu quero saber se o Senhor é real. Essa era a minha oração. Era direcionada a Deus Pai. Mas quem me fez orar dessa maneira? O Espírito Santo. Não é sobre mim. Tudo que eu vivi, Deus já tinha escrito. Já fazia parte do plano de Deus. Então, o Espírito Santo fez eu orar daquela maneira. Ó, Espírito Santo, faz ela orar assim. Porque eu vou me revelar a ela. Jesus quis revelar Deus Pai para mim. E aí, a primeira vez que eu vi Deus Pai, ele veio dançar comigo. E quando eu descobri que Deus existia, antes disso, eu dançava igual bailarina para Deus, escondida dentro do quarto. Tava ali no primeiro amor. Eu falei, Deus, um dia eu fui stripper. Um dia eu tirei minha roupa para dançar por homens, por dinheiro. E eu me arrependo, eu me envergonho. Então hoje eu só vou dançar para o Senhor. Recebe a minha adoração como forma de presente para o Senhor. Recebe a minha apresentação, a minha dança. Eu não tenho nada para te oferecer, Senhor, mas eu quero dançar para ti como se o Senhor fosse meu rei. Eu quero que o Senhor receba a minha dança. E eu comecei a dançar para Deus igual a bailarina dentro do quarto. Mas do meu jeito, horrível. Mas Deus recebia. Até que eu fui em uma vigília. E nessa vigília veio um homem correndo na minha direção, um profeta. E ele me chamou para dançar. E naquele momento eu peguei na mão dele. E algo sobrenatural começou a acontecer, a atmosfera mudou. Parecia que eu estava pisando nas nuvens. E o meu corpo começou a ficar muito leve. E de repente eu fiquei com vontade de dançar, eu comecei a dançar. E quando eu olhei para o rosto desse profeta, ele fez assim para mim, você é minha bailarina. E ele começou a me imitar, tipo... E ele estava sorrindo muito, muito. Era uma alegria que eu fiquei tipo em choque, eu fiquei tipo... Meu Deus... Ninguém sabia que eu dançava balé. E ele estava tão feliz. Ele estava tão alegre. Eu falei,
E na minha cabecinha, nas igrejas, na religião, sempre apresentou um Deus sério, um Deus que fica sentado no trono só julgando, me obedeçam, senão vai pro inferno. Para com isso, não faz aquilo, senão vai pro inferno. E quando eu vi um Deus dançando e um Deus alegre que sorria e estava tão feliz com a minha adoração, estava tão feliz que eu tinha me tornado a bailarina dele, eu morri ali. Porque eu nunca poderia imaginar que Deus tinha essa personalidade. Deus Pai, esse caráter, essa alegria. Deus Pai é festeiro, Deus Pai ama uma festa. E na própria palavra do Senhor diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Cara, se Deus estiver alegre com você, sai da frente de Satanás. Tu vai ser abençoado. Alegra-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Se você alegrar o coração de Deus Pai, se Deus Pai sorrir para você, Ele vai realizar todos os seus sonhos. Como alegrar a Deus? Sendo como Jesus. Uma parte que revela um pouco da alegria de Deus na Bíblia. Eu amo encontrar a alegria de Deus, eu amo encontrar o caráter de Deus na Bíblia. Porque na palavra do Senhor diz que Deus ele esconde segredos. E o prazer dos adoradores é descobrir os segredos de Deus. E uma parte que mostra muito a alegria de Deus, muito mesmo, é quando Jesus nasceu. Na Bíblia diz que Deus Pai mandou um coral de anjos cantar alegremente para os pastores que estavam no pasto. E na Bíblia diz que os anjos cantavam alegremente, era muita alegria. Porque Jesus tinha nascido. Então você imagina a alegria de Deus Pai celebrando. E outra, na Bíblia diz que quando um pecador é salvo, tem festa no céu. Os anjos se alegram junto com quem? Junto com Deus Pai. Vocês acham que só os anjos se alegram e Deus Pai fica de braço cruzado? Não fica, gente. Então Deus Pai, Ele é muito festeiro. Ele ama festa, Ele faz festa para tudo. Quando um pecador se arrepende, Deus Ele faz festa. Quando Jesus nasceu, Deus fez festa. Eu acredito que quando Miriam dançou, ali era um pouco da revelação da alegria de Deus em Miriam. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, na Bíblia diz que Miriam dançou. Caráter de Deus sendo revelado um pouco em Miriam. Na Bíblia diz que quando Davi ele pegou ali de volta a Arca da Aliança da casa de Obed-edom, ele dançou com tanta alegria.